Porque a minha ira, a ira do homem, diz Tiago, não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu quebro esse mandamento quando eu tenho ódio no meu coração, quando eu insulto um irmão, quando eu chamo, quando eu uso termos para me referir a um irmão que destrói a personalidade, o caráter, a honra desse irmão. Então ele passa para exemplificar isso em dois momentos interessantes. Um num culto, num templo, e o outro num tribunal. Primeiro está no verso 23, ele diz: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Contribuir financeiramente é mais fácil do que se reconciliar com os irmãos. É mais difícil a reconciliação do que a contribuição. Muitas vezes, é o que acontece na nossa sociedade, é uma maneira até de expurgar pecados, é o dar dinheiro à igreja. E muita gente que dá dinheiro à igreja, pensando que vai expurgar os seus pecados, ou que Deus vai aliviar a sua culpa. Aqui Deus está dizendo muito claro: eu prefiro reconciliação à oferta. O teu dinheiro sem reconciliação não tem valor. Por quê? Qual o princípio aqui estabelecido? Em última instância. Em última instância. O princípio da reconciliação está implícito aqui no texto, de maneira que está explícito no sentido horizontal, mas está implícito no sentido vertical. Ora, o que Deus requer de nós é a reconciliação. Nós somos reconciliados com Ele. E como foi que fomos reconciliados com Ele? Nós éramos culpados. Foi o que o Senhor fez conosco. Ele providenciou tudo para a nossa reconciliação. Ele providenciou a reconciliação. Veja como é interessante. No verso 23 diz: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Veja, não é que você tem alguma coisa contra teu irmão, não. É se ele tem alguma coisa contra você. Porque outra coisa diz assim: não, da minha parte eu estou bem, eu nunca falei com ele, eu sei que ele fala, eu sei que ele tem contra mim, mas da minha parte está bem. Qual é o princípio aqui? Se ele tem alguma coisa contra você, vai a dele. Aqui é a ideia do culto, é a ideia da adoração, é que nós nos reconciliamos com Deus e somos reconciliados uns com os outros. Lembre-se que a palavra de Deus é clara ao afirmar isso, que quando nós caímos em Adão, nós nos alienamos de Deus. A primeira pergunta que Deus fez a Adão foi: Adão, onde estás? A segunda pergunta que Deus fez na história em relação à distância do homem foi: onde está Abel, teu irmão? Perguntando a Caim. A primeira ruptura foi na nossa relação com Deus. A segunda ruptura foi na nossa relação com o próximo. Se nós somos reconciliados com Deus, nós somos reconciliados com os nossos irmãos.
Tanto é que na carta de Paulo aos Efésios, ele vai exatamente dizer isso. Capítulo 2, nós éramos inimigos de Deus e Ele nos reconciliou em Cristo. Na parte B, capítulo 2, verso 1 a 10, no verso 11 ao fim do capítulo, ele vai dizer: ele te quebrou a barreira da inimizade, fazendo de dois um só povo, criando com isso a paz. Não existe mais a barreira que nos separa. Isso também traz implicação para a nossa adoração. Como nós vamos adorar, cultuar Deus, se o nosso coração está cheio desse sentimento de ódio, de amargura? Se não nos reconciliamos com aqueles que Deus se reconciliou? A reconciliação, ela nos conduz para esse exato momento. Nós não podemos entrar na presença de Deus sem sermos reconciliados com Ele mesmo. Isso deve ser visto na comunhão que temos uns com os outros. O princípio é: se não amamos ao nosso irmão que nós estamos vendo, como nós podemos amar aquele que nós não vemos? Qual o princípio da comunhão da reconciliação? Aquele que eu estou diretamente com ele, se não há reconciliação entre mim e ele, então, em que sentido há reconciliação entre eu e Deus? Então, eu não vou oferecer nada a Deus, não há princípio para ser aceito. O princípio é, ora, se não há reconciliação entre nós. E aí vem o princípio: se eu não me reconcilio com aquele que eu vejo, como eu vou me reconciliar com aquele que eu não vejo? Como é que eu demonstro que eu me reconciliei com aquele que eu não vejo, me reconciliando com aqueles que eu vejo? Duas imagens, e a última delas. Entra em acordo, verso 25, entra em acordo sem demora com o teu adversário. Veja que no verso 25, 23, ele vai falar do teu irmão, certo? Agora no verso 25, ele vai falar do teu adversário. Veja que as duas coisas aqui, elas não são tratadas indistintamente. Elas são citadas, mas a prática é a mesma. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. A reconciliação aqui, interessante, o espírito aqui é o irmão e o adversário. E o princípio que vai ser colocado no capítulo 5, verso 43 em diante de Mateus. Verso 44 diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Como é que eu me reconcilio com um inimigo? E aqui é importante dizer, na primeira parte, o meu irmão tem problema comigo. Na segunda parte, eu tenho problema com o meu adversário. Eu preciso me reconciliar com ele. Porque ele vai me colocar no juiz e aí eu vou pagar o último centavo, vou para a prisão e vou pagar o que eu devo. A primeira imagem no templo, a segunda imagem num tribunal.
nenhuma dessas duas imagens, nenhuma imagem poderia ser melhor do que essas duas. O templo é a imagem da perfeita reconciliação, que Jesus Cristo a conquistou por nós, quando Ele adentrou o Santo dos Santos, conquistando, nos reconciliando com Deus. No tribunal, quando o Senhor éramos inimigos dele, e o Senhor ali nos libertou da nossa dívida, fazendo com que o seu Filho pagasse toda a nossa dívida, todo o nosso débito. O primeiro, adentramos ao Santo dos Santos. O segundo, no tribunal. Duas imagens, dois lugares onde a reconciliação foi feita. O Senhor nos declarou justos. O Senhor, nesse tribunal, nos reconciliou. No templo, nós tivemos toda a nossa culpa paga em Cristo Jesus. Ele adentrou o Santo dos Santos. Daí, desta forma, o mandamento do Senhor, sexto mandamento, ele vai ter implicação no modo como eu falo, no modo como eu trato os meus sentimentos, no modo como eu adoro e no modo como eu me relaciono até com os meus inimigos. Ele se expande para todas essas áreas. O Senhor Jesus está dizendo, vocês quebram esse mandamento quando vocês procedem dessa forma. Deixou o ódio dominar o coração. Expressões que destroem a vida de alguém. Quando nós não nos reconciliamos com os nossos irmãos e adoramos, esse mandamento é quebrado de maneira direta. E em último lugar, no trato com os nossos inimigos, nós precisamos nos reconciliar com todos eles. Porque a imagem, o quadro perfeito é exatamente isso. Éramos inimigos de Deus e Ele nos reconciliou em Cristo Jesus consigo mesmo. Éramos inimigos de Deus e Ele nos reconciliou consigo mesmo. Deixa eu fazer então, diante dessas verdades, algumas aplicações diretas e objetivas à nossa vida. Primeiramente, você já avaliou